E aí galera, sejam novamente bem-vindos a mais um videoaula do canal Biociências. Neste vídeo estaremos iniciando o nosso mini curso de Neurociência Básica e ao final do vídeo vocês compreenderão a função e organização do sistema nervoso. Esta é uma aula bem simples, mas importante para o prosseguimento das aulas que estão por vir. Beleza? Pois bem, comecemos então com a seguinte pergunta: qual a função do sistema nervoso? Mas antes de responder essa pergunta, vamos discorrer o que é um sistema. Existe uma organização hierárquica na biologia, onde temos as células que se juntam para executar funções especializadas, formando os tecidos, que se juntam para executar funções especializadas em órgãos, que se juntam com o mesmo propósito, formando sistemas, que em conjunto formam o organismo. O nosso eu, no caso dos seres humanos, forma-se o corpo humano. Evidentemente, existem níveis hierárquicos acima do organismo, como comunidade, ecossistema, biosfera, etc., e também abaixo das células, desde os átomos, moléculas e etc. Em relação a sistemas, temos 11 sistemas, conforme alguns autores, e dentre eles o sistema nervoso, e é este que iremos estudar em nosso mini curso. O sistema nervoso, como todos os sistemas, e como acabamos de ver, é formado por tecidos. No caso do sistema nervoso, neurônios e células da glia, também chamadas de neuróglia ou simplesmente glia, que são as células de suporte aos neurônios, que são essenciais para a funcionalidade dos neurônios. E os neurônios, como todos devem saber, consistem no bam-bam-bam do sistema nervoso. Existem cerca de 86 bilhões de neurônios, segundo uma nova quantificação da neurocientista brasileira Suzana Herculano Zell, e cerca de 10 vezes mais células da glia. Na realidade, existe certo contrassenso, onde a Suzana, que desmistificou a antiga contagem de 100 bilhões de neurônios, alega haver uma mesma proporção de neurônios e células da glia, enquanto outros alegam haver mais células da glia do que neurônios. Mas vamos ao que interessa: a função do sistema nervoso. Existem basicamente 3 funções atribuídas ao sistema nervoso, e são elas: função sensorial, que consiste na detecção de estímulos tanto internos quanto externos; função integrativa, que consiste na integração, que é o processamento da informação obtida através da função sensorial; análise, armazenamento de alguns dados e na tomada de decisões; e a função motora, onde é uma resposta motora que ativa órgãos efetores, como por exemplo o músculo e as glândulas. O sistema nervoso age em conjunto com o sistema endócrino para coordenar e regular as funções do nosso corpo. Vejam esse boneco, ele será o nosso exemplo. Podemos receber estímulos luminosos ou mesmo estímulos sonoros, mas não somos capazes de interpretá-los da maneira que eles são. Isso porque o nosso cérebro não trabalha diretamente com fótons, nem com ondas mecânicas, mas sim através de sinais elétricos, onde os neurônios, as células-chave do sistema nervoso, apresentam excitabilidade. E é onde entra a função sensorial. É a função sensorial que consegue captar tais estímulos, mas como não lidamos diretamente com eles, fica por conta da função integrativa a responsabilidade de processar, transformar esses sinais em sinais elétricos, analisando-os, armazenando dados e possibilitando a tomada de decisão. E uma vez que a decisão foi realizada, vamos supor que no caso do nosso boneco, como estava um dia muito ensolarado, ele decidiu usar óculos de sol. E agora, graças à função motora, ele coordenou seus músculos para colocar o óculos de sol. Legal, não? Vale ressaltar que esse exemplo foi dado com um estímulo externo, mas é de responsabilidade da função sensorial captar também estímulos internos, como por exemplo a pressão arterial. Pois é, quando se fala em função do sistema nervoso, geralmente vem à cabeça memória, sono, produção de movimentos, controle da fome, etc. De fato, tudo isso e mais um tanto de coisas é função do sistema nervoso. Sim, mas não exclusivamente. O meu professor costuma classificar as funções do sistema nervoso em 2 divisões principais: manutenção da homeostase
ou seja, há uma condição físico-química que deve ser constante dentro dos limites para uma vida considerada saudável. Aqui nós podemos citar pressão arterial, temperatura, pressão do oxigênio, gás carbônico, pH, glicemia, volemia e etc. Regulação desses fatores internos e a geração dos comportamentos, tais como os comportamentos reflexo, alimentar, reprodutivo, fuga, ataque, sono, etc. Dessa forma, podemos plotar todas as funções do sistema nervoso em duas divisões principais. E outras funções, como a memória, meu professor classificaria como uma função meio, porque não é uma função com objetivo final. O objetivo final seria, no caso de uma situação de perigo, a fuga, onde você utilizaria a memória para reconhecer e se afastar do perigo, etc. Isso varia conforme a situação. Vejamos agora a organização do sistema nervoso. Aqui nós também temos três classificações principais, com base no critério embriológico, critério anatômico e critério funcional. Vamos começar a discorrer sobre o critério embriológico. Durante o desenvolvimento, temos um encéfalo e uma medula primitiva. O encéfalo, formado pelas dilatações do tubo neural, passa por várias modificações, diferentemente da medula, que passa por poucas alterações. Vamos discorrer um pouco sobre o encéfalo primitivo, que é o conteúdo mais abordado dos livros. O encéfalo primitivo se divide em prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo. O prosencéfalo dá origem ao telencéfalo e ao diencéfalo, que veremos no slide a seguir. A título de curiosidade, a junção do telencéfalo e diencéfalo forma o nosso cérebro. O mesencéfalo, podemos dizer que primitivo, não passa por grandes alterações e continua sendo chamado de mesencéfalo. O robencéfalo se divide em metencéfalo, que irá formar o cerebelo e a ponte, e mielencéfalo, que irá formar o bulbo. Não se assustem com esses nomes. É importante que saiba que essa divisão, mas eu particularmente acho que muito mais válido conhecer divisões com base em critérios anatômicos e funcionais, que nós veremos mais adiante. Nessa imagem, vimos que o prosencéfalo se divide em telencéfalo e diencéfalo, o mesencéfalo não se modifica de forma significativa e o robencéfalo forma o metencéfalo e mielencéfalo. Abaixo, amarelo, o início da medula espinhal. Nessa tabela, vimos que as coisas são um pouco mais complexas, mas não se preocupem, atente-se apenas ao início da tabela. Por volta da terceira à quarta semana embrionária, o tubo neural forma aquelas três dilatações que eu acabei de citar no slide anterior: prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo. E mais uma vez, vimos que o prosencéfalo forma o telencéfalo e o diencéfalo, sendo que o telencéfalo irá formar o cérebro e os ventrículos laterais, e o diencéfalo forma o tálamo, hipotálamo, epitálamo e o terceiro ventrículo. O metencéfalo irá formar a ponte, cerebelo e a parte superior do quarto ventrículo, enquanto o mielencéfalo forma a medula espinhal e a parte inferior do quarto ventrículo. Lembrando que o metencéfalo e o mielencéfalo são provenientes do romencéfalo. Mais uma vez, não precisem se preocupar quanto a todos esses nomes. No decorrer do curso, vocês irão aprender cada uma dessas estruturas e ficarão aptos a responder perguntas sobre elas. Garanto para vocês. Vejam, nessa imagem nós vimos um cérebro seccionado, isso é, cortado pelo plano sagital mediano, representado nessa figura em vermelho. Observamos a localização do telencéfalo, que consiste na metade do cérebro, diencéfalo. Aqui está o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, medula espinhal e cerebelo. Iremos discorrer sobre essas e tantas outras estruturas futuramente. Bom, agora irei vos apresentar a divisão do sistema nervoso com base em critérios anatômicos. Eu peço gentilmente uma atenção especial nesse tópico, pois sua importância é ímpar. A neurociência distingue o sistema nervoso central, abreviado como SNC, do sistema nervoso periférico, SNP.
Quem já não ouviu esses termos? Como eu disse, importância ímpar. O sistema nervoso central compreende o encéfalo e a medula espinhal. E o encéfalo, por sua vez, compreende o cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O tronco encefálico nada mais é do que a junção do mesencéfalo, ponte e bulbo. Tá simples até aqui, né? Mas é essencial. O sistema nervoso periférico compreende os nervos, gânglios e terminações nervosas. E o que são nervos, gânglios e terminações nervosas? Para entendermos o que é cada um desses termos, precisamos de um conhecimento prévio, mesmo que super simplista, sobre a morfologia neuronal, ou seja, a forma dos neurônios. Se você não sabe, não se preocupe. Nas próximas 2 aulas do canal, você certamente estará craque nisso. E para aqueles que sabem, nervos consistem em um conjunto de axônios que se projetam para fora do sistema nervoso central. Os gânglios consistem em um conjunto de corpos neuronais, também fora do sistema nervoso central. E as terminações são terminações nervosas mesmo, também chamadas de telodendro. Os nervos no sistema nervoso periférico podem ser craniais ou espinais. Acompanhe comigo. Vou desenhar as estruturas do sistema nervoso central em azul e do sistema nervoso periférico em vermelho. Aqui está o cérebro e o cerebelo. E descendo, a medula espinhal. Essas estruturas, encéfalo mais medula espinhal, formam o sistema nervoso central. Agora vamos fazer os constituintes principais do sistema nervoso periférico. São 12 pares de nervos craniais, que não dá para desenhar aqui, e 31 pares de nervos espinais. Suponhamos aqui que tenha 31 pares de nervos espinais. Estes círculos seriam os gânglios e aqui nas pontas as terminações nervosas. Sacaram? Sei que está feio, mas dá para entender, né? E alguns autores colocam o plexo entérico, uma rede de neurônios que inerva o nosso trato digestivo, nosso intestino, como a divisão direta do sistema nervoso periférico. Apenas um comentário adicional. E agora, por fim, os critérios funcionais. Dividimos o sistema nervoso em sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral. Em ambos os casos, existem subdivisões aferente e eferente. Vias aferentes são neurônios que conduzem informações do sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central, ou mesmo do sistema nervoso central ao próprio sistema nervoso central, como, por exemplo, da parte inferior da medula ao encéfalo. As vias eferentes ou motoras consistem na via de resposta através do sistema nervoso periférico. Mas, no caso da via eferente no sistema nervoso visceral, temos uma outra importante classificação: sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo compreende a via eferente do sistema nervoso visceral e divide-se em simpático e parasimpático. Estudaremos isso em outra aula. Então vimos, por fim, como se organiza e como classificamos o sistema nervoso. Nesta imagem, nós temos a divisão anatômica do sistema nervoso. Aqui está o sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinhal. Na realidade, o mais correto seria dizer encéfalo e medula espinhal. E aqui temos o sistema nervoso periférico, representado pelos nervos cranianos, os nervos espinais, 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos espinais. Aqui estão os gânglios, que eu tentei desenhar, o plexo entérico, que inerva o trato gastrointestinal, e as terminações nervosas, aqui representada por receptores sensitivos da pele. Nessa outra imagem, nós podemos encontrar uma correlação da função e da divisão anatômica do sistema nervoso que nós já aprendemos nessa aula. Esse retângulo aqui em cima representa o sistema nervoso central e este aqui embaixo enorme roxo, o sistema nervoso periférico. Aqui é o sistema nervoso somático, sistema nervoso autônomo e sistema nervoso entérico. Eu coloquei essas legendas aqui para vocês se localizarem. O quadrado azul
representa os neurônios sensitivos, os aferentes, que levam a informação para o sistema nervoso central. Esses quadrados laranjas ou beges representam neurônios motores efetores, que levam do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico até o órgão efetor, representado aqui pela cor verde. No caso do sistema nervoso somático, os receptores e neurônios sensitivos levam a informação para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central responde essa informação com o neurônio somático motor, cuja ação pode ser voluntária, como para controlar, por exemplo, o músculo esquelético. Já no sistema nervoso autônomo, tem o mesmo feedback para o sistema nervoso central. Temos receptores neurônios que levam a informação autônoma para o sistema nervoso central. Ele responde, dessa vez com neurônios motores involuntários, pertencente à divisão do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, para inervar os órgãos efetores, que são os músculos lisos, músculos cardíacos e as glândulas. E por fim, o sistema nervoso entérico, também de ação involuntária, que controla o músculo liso, glândulas, células endócrinas e do trato gastrointestinal. E também tem um feedback para o sistema nervoso central. Por fim, é isso que eu queria passar. Então, nós vimos hoje o que é um sistema, relembramos, né? Acredito que todo mundo saiba o que é um sistema. Vemos o constituinte do sistema nervoso, tem um tecido nervoso, mas tem também outro tipo de tecido, porque é um sistema. Vimos as funções do sistema nervoso, podemos classificar basicamente em três, que é a sensorial, integrativa, que é o processamento, e a função motora, e a organização, que também em três classificações principais: divisão com base em critérios embriológicos, anatômicos e funcionais. No mais, acho que não tenho muito mais a dizer. Essas são as referências que eu utilizei. Na verdade, as imagens eu peguei do livro em inglês, que ainda não foi lançado no Brasil. Estou com muita felicidade de ter obtido esse livro. Todos esses livros e a maioria dos livros acadêmicos na área da saúde estão disponíveis para venda no site do canal biosciences.com, pois estamos com uma parceria com a Amazon, e lá você encontra todo tipo de livro na área da saúde. Então, se for comprar, por favor, compre através do site do canal biosciences.com. Por fim, irei terminar com uma citação de Kendall, que diz que o objetivo da neurociência é entender como o fluxo de sinais elétricos através da circuitaria neural dá origem à mente. Como nós percebemos, agimos, pensamos, aprendemos e lembramos. Esse é o objetivo da neurociência, e eu achei válido deixar aqui com uma mensagem final para quem quer ser um neurocientista ou simplesmente gosta dessa área. Bom, não se esqueçam de curtir e se inscrever na página dos nossos parceiros, Escola de Ciências da Vida e Pesquisa em Biomedicina. O link está na descrição desse vídeo. Curtam esse vídeo se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. Os slides dessa aula estarão disponíveis em nosso grupo no Facebook, no canal Biosciências, bem como no nosso site, juntamente com um documento que eu fiz hoje, um bom tempo atrás, com um resumo dessas divisões. Está tudo feitinho, só que eu vou esperar para colocar no site Biosciências, que está lançando dia 15 de maio. Por fim, muito obrigado por acompanhar até aqui. Um abraço a todos.